Quais os efeitos colaterais dos anabolizantes com base na ciência? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vem comigo. Fala pessoal, aqui é o professor Dilon Brahim e hoje a gente vai falar sobre esteroide anabolizante androgênico, especificamente dos efeitos colaterais, mas com base no conhecimento científico. Vou mostrar alguns artigos aqui para vocês verificarem os reais efeitos colaterais. Mas antes de apresentar, aquele recado ultra mega importante. Para você apertar o botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você, se inscrever no canal, tem aula gratuita toda semana. E caso você ache que esse conteúdo é relevante ou te ajudou, compartilhe com algum colega. Sem mais delongas, vamos falar agora sobre esteroide anabolizante androgênico, popularmente chamado de bomba ou apenas anabolizante. E olha o nome, esteroide anabolizante androgênico. Esteroide porque são hormônios derivados da metabolização do colesterol. Anabolizante porque tem uma característica anabólica, que é a característica que muitos querem, que é gerar o anabolismo, a síntese de proteínas, o aumento da massa muscular, e tem o efeito androgênico, que são as características sexuais masculinas, aparecimento de mais pelo, barba, o engrossamento da voz. E aí você começa a entender que quando uma mulher utiliza, ela começa a apresentar masculinização ou virilização, que são características masculinas. Ela pode ficar com a voz de pato rouco, que é aquela voz um pouco mais grave, até calvície, muitas utilizam franja para tentar esconder essa calvície, um corpo mais masculino, tanto é que elas tiram muita foto de lado, são características masculinas. E quais são as vantagens competitivas de você utilizar essa droga? Uma delas, como eu já disse, o aumento da massa muscular, da força e também da resistência. E um efeito bem interessante, o efeito anticatabólico. Então, para os atletas, isso é particularmente interessante, porque ele treina mais intenso e consegue recuperar mais rápido. Aumenta também a capacidade do nosso corpo de transportar oxigênio para o músculo, porque aumenta a hemácia, aumenta a hemoglobina e, consequentemente, aumenta o hematócrito. E aí tem que tomar muito cuidado, porque se aumenta muito o hematócrito, o sangue ele fica mais viscoso, mais grosso, isso está associado com maior risco de um evento trombótico, por exemplo. E outro efeito que vai aparecer muito na literatura é o aumento da agressividade, que para alguns esportes pode ser interessante, mas para a vida social, nem tanto. Então, esses são os principais efeitos que os atletas preconizam, mas nem tudo são flores, né? Eu vou falar dos efeitos colaterais. E um dado interessante também é que essas drogas elas são dose dependentes. Existe o uso terapêutico, que é uma quantidade terapêutica para tratar uma doença específica. Um exemplo, o paciente oncológico, um paciente que teve uma queimadura severa, um paciente com uma sarcopenia severa, com hipogonadismo, o médico ele pode receitar essa droga, só que a quantidade ela é terapêutica. E aí, quando você objetiva a performance, o uso ele é suprafisiológico. E tem estudo documentando que o anabolizante ele é dose dependente quando você fala dos efeitos na massa muscular e na força. Então, olha esse estudo aqui. Pegaram pessoas jovens, homens, e aplicaram diferentes doses. 25 miligramas, 50, 125, 300 e 600 miligramas por semana. Normalmente, a partir de 300, muitos já consideram uma dosagem suprafisiológica. E aqui, no eixo vertical, você vai ver a massa magra. E quanto maior foi a dosagem, maior foi o efeito na massa magra. Por isso que ele é dose dependente. Outro efeito aqui interessante foi na força muscular. Eles avaliaram a força no leg press, que representa a força dos membros inferiores, e também foi dose dependente, principalmente para 300 e 600 miligramas. E também as mudanças aqui no volume muscular do quadríceps. Quadríceps femoral é uma região que tem muito receptor androgênico. E aí a pessoa que utiliza, os vastos, eles têm uma tendência a pularem, fica logo aquele músculo com mais volume. Assim como na região deltopeitoral, que é a região do deltoide, o trapézio tem muito receptor androgênico, tríceps braquial, isso fica muito perceptível. E aí, a partir de 125 miligramas, já tiveram mudança significativa no volume do quadríceps femoral. Mas vamos falar agora dos efeitos colaterais. Eu coloquei aqui um resumo de um artigo que a gente publicou em português dos principais efeitos. Desde efeito dermatológico, que pode aparecer acne. Por que vai aparecer acne? É uma droga que estimula a produção de glândulas sebáceas.
E aí a tua pele ela fica mais oleosa, isso aumenta o risco e até a proliferação de bactérias que deixam aí a famosa acne. Um outro efeito colateral marcante é a estria. Por quê? Tem um crescimento muito rápido do tecido muscular e outros tecidos não acompanham, como o tecido conjuntivo. E aí pode aparecer a indesejada estria, principalmente nessa região deltopeitoral, que é a região do deltóide com peitoral. Pode aparecer estria no braço, no abdômen, em outras regiões, mas é muito comum na região deltopeitoral. O abdômen acontece muito quando tem aquele emagrecimento, aquela rápida redução de gordura. Falando aqui de aparelho locomotor, pode aumentar o risco de lesão, porque eu disse para vocês que o músculo cresce, mas outros tecidos não acompanham. Ligamento, tendão, cápsula articular, isso aumenta o risco de uma lesão musculoesquelética. Alterações endócrinas, ginecomastia, que é a aromatização, que é a conversão do hormônio masculino em feminino. Então, o homem pode ficar com aquela ginecomastia, aquela tetinha que você vai encontrar o termo, né, utilizado aí na rede social, utilizado na internet, mas o termo científico é ginecomastia, e alterações na libido. Eu coloquei aqui a alteração na libido porque no início você pode ter um aumento da libido, mas depois por conta das alterações endócrinas, porque se tu tem muito aquele hormônio, qual a tendência? A glândula secretora vai reduzir aquela produção, afinal funciona por meio de mecanismo de feedback negativo. E aí a tendência depois é você ter uma redução da libido. Isso acontece e é muito perceptível pela atrofia testicular. Pode acontecer também infertilidade, impotência, e no homem pode acontecer um efeito que a gente chama de azoospermia e oligospermia. A oligospermia é quando ele produz menos espermatozoide do que o comum, o valor de referência, e a azoospermia é quando ele ejacula sem espermatozoide. Alterações também cardiovasculares, mudança no perfil lipídico e uma mudança muito perceptível, que nós já documentamos isso, avaliamos 30 usuários, nós só fazíamos o monitoramento. Eles usavam porque eles queriam, eram atletas. Nossa função era monitorar enquanto cientista. E quando nós fizemos o monitoramento, muitos tinham HDL muito baixo. O HDL tem aquele efeito de ateroproteção. Pegamos um atleta que tinha um HDL de 5. Então, se o teu HDL é muito baixo, isso aumenta o risco de um evento aí cardiovascular. Acontece também o aumento da pressão arterial, até pela vasoconstrição, intensificação parasimpática e aumento da resistência vascular periférica. Isso pode acontecer. E outro detalhe, o coração, ele é um músculo, e você não vai hipertrofiar apenas o tecido músculo-esquelético, você vai hipertrofiar também o miocárdio. Aí tem que tomar muito cuidado e fazer o acompanhamento médico. Podem gerar danos ao fígado, porque o fígado é que vai metabolizar também essas drogas, aumentando o risco aí de algum problema hepático, uma hepatomegalia e problemas psicológicos. Depressão, pode gerar agressividade, pode gerar dependência, que é um efeito que está sendo muito documentado na literatura científica. Aqui é um estudo bem legal, peguei esse gráfico para mostrar os efeitos colaterais autorrelatados, os que os usuários perceberam. Isso é uma limitação porque se eu só percebo isso, eu só vou encontrar esses dados, mas se eu fizer uma avaliação, talvez eu encontre outros efeitos colaterais. Mas é interessante porque, olha, hipertrofia do clitóris, mais de 70% das mulheres. Lembra que o clitóris ele é análogo à glândula, à cabeça do pênis, então lá tem muito receptor, ele pode hipertrofiar, isso só vai acontecer nas mulheres. Acne acontece tanto no homem quanto na mulher. Mudança da voz, muito perceptível na mulherada, eu até brinquei que é a voz de pato rouco. Irregularidade menstrual, edema, alterações no humor, perda de cabelo, a famosa calvície, insônia, aumento da pressão arterial, ginecomastia, disfunção sexual, atrofia testicular, mais de 50% dos homens. E alguns aqui relataram que não tiveram efeitos deletérios, efeitos colaterais. Aqui é um estudo que nós fizemos exclusivamente com mulheres, avaliamos, foi o primeiro estudo feito aqui no Brasil com mulheres, avaliamos apenas a prevalência e os efeitos colaterais, isso foi feito em algumas academias, e olha os efeitos colaterais, acne, irregularidade menstrual, retenção hídrica, hipertrofia do clitóris, agressividade, arritmia, melhora da performance sexual, entre outros efeitos colaterais. Isso também são efeitos colaterais autorrelatados e tem uma limitação. Existem outros efeitos que estão sendo estudados hoje, como alteração da sensibilidade barorreflexa e até resposta neurovascular. Isso
está associado aí com uma disfunção endotelial, risco de um evento cardíaco, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque quando a pessoa está utilizando o esteroide anabolizante androgênico, ela utiliza também outras drogas. E aí vira uma polifarmácia. Essa polifarmácia ainda aumenta mais o risco de mortalidade. Então, o principal é a pessoa não utilizar, a não ser que seja para uma condição clínica. Como eu disse, é um medicamento utilizado para o tratamento de doenças. E algumas pessoas fazem o acompanhamento para performance com o médico, com o endócrino. E aí vai de cada um, se você for um atleta e precisa desse acompanhamento. Mas é o que eu estou dizendo aqui são os efeitos colaterais com base na ciência. E a mensagem para a gente levar para casa é que os anabolizantes, eles possuem finalidades clínicas muito bem definidas e muitas pessoas utilizam, diria hoje que a maioria, utilizam para performance e estética. Os efeitos colaterais são diversos, então muito cuidado ao utilizar essas drogas. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. E a gente se encontra até a próxima aula. Aquele abraço.